Então vamos começar agora uma nova etapa na disciplina. Nós vamos falar agora da descrição quântica de um sistema de partículas, ou descrição quântica de um sistema estatístico. O que muda então, adivinha, é a descrição quântica. Então nesse primeiro vídeo eu vou mostrar para vocês quais são as implicações de a gente envolver mecânica quântica na descrição do sistema de partículas, e para o próximo vídeo a gente já faz uma aplicação para gases ideais quânticos. Depois desse nós iremos tratar cada tipo de partículas, que é o que a gente vai ver exatamente nesse vídeo, com as suas aplicações e essas implicações também de usar a descrição quântica. Então, o que a gente vai ver hoje é a descrição quântica de um sistema de partículas. Eu vou começar comentando sobre a indistinguibilidade, que é o principal fator de diferença entre uma descrição quântica e uma descrição clássica de um sistema de partículas. Vou definir o número de ocupação e vamos calcular para as famílias de partículas que nós estamos lidando, e finalmente explicar como a gente chega no limite clássico para comparação com aquilo que a gente viu até agora no curso. Para começar a nossa descrição de um sistema quântico, nós vamos novamente começar com um sistema bem simples, duas partículas. Não dá para ser mais simples do que esse. Então, como é que eu escrevo a função de onda de um sistema de duas partículas? O que eu sei é, se as partículas são idênticas na mecânica quântica, o que significa partículas idênticas? Vamos abrir um parênteses. Significa o seguinte: na mecânica clássica, você pode seguir a trajetória de uma partícula com um dedo. Então você sempre pode identificar, por exemplo, numa colisão, quem bateu com quem e quem saiu comparado com quem entrou. Na mecânica quântica, por causa do princípio da incerteza, o que a gente tem é algo parecendo um desenho animado. Você vê duas partículas ou duas sombras que fazem aquela fumacinha e saem duas. Se essas partículas são idênticas, por exemplo, dois elétrons, não dá para afirmar que se quem saiu era quem estava de um lado ou quem estava do outro. Por causa da mistura, da superposição das funções de onda no meio, você perdeu essa referência. E qualquer tentativa de identificar violaria o princípio da incerteza, né, tentando identificar a posição e momento exatamente. Então, considerando um sistema de duas partículas idênticas. O que significa isso? Se eu trocar uma partícula pela outra, eu devo obter o mesmo sistema. Então, é isso que a gente está colocando aqui. O que importa não é a função de onda, mas é o módulo quadrado dela, que diz a probabilidade de a gente estar naquele estado. Então, se você troca duas partículas que são idênticas e você quer obter o mesmo estado, isso significa que o módulo quadrado das funções de onda devem ser iguais. Então, o meu psi de R1, que é referente às coordenadas da partícula 1, e R2 deve ser igual ao R2 e R1. Aqui eu efetuei uma troca de uma partícula pela outra e encontrei o mesmo sistema. Se essas partículas não interagem, a gente pode tentar uma função partição do sistema composto, das duas partículas, como produto de uma pela outra. Eu adicionei esses índices α1 e α2, que é para caracterizar que aquela função de onda depende dos parâmetros da primeira partícula e da segunda, pois além da posição, a função de onda pode depender do spin, pode depender de outras grandezas, do momento, etc. Então essas grandezas estão embutidas aqui no α1, que é para caracterizar uma partícula. O α2 caracteriza a minha segunda partícula, nas suas posições R1 e R2. Se a gente aplicar o Hamiltoniano nessa função de onda, né, e essa função de onda é um autovetor do Hamiltoniano, a gente encontra que a energia é igual à energia da primeira partícula mais a energia da segunda, já que o Hamiltoniano é a soma dos dois termos envolvendo energia, que tanto pode ser a parte cinética, né, do P2 sobre 2m, como uma parte potencial. Mas, na verdade, o que a gente obtém é o que era esperado, a energia do sistema é a soma das energias de cada uma das partículas. Até então, essa proposta parece interessante. Agora, se você troca as duas partículas, né, que elas estão em estados diferentes, α1 e α2, tá? Então troquei duas partículas, mas elas estavam em estados diferentes. Agora eu troquei e coloquei uma no estado da outra, ou seja, devo permanecer com a mesma situação, afinal as partículas são idênticas. Essa função de onda das partículas trocadas, então agora vai ser psi de α2 na posição R1 e psi de α1 na posição R2. Tá? A Hamiltoniana, de novo, é satisfeita e a energia é a energia de cada um. Então parece interessante,
Só que é o seguinte, se α1 e α2 são dois estados diferentes, né, eu vou ter que essas duas, que esse produto dessa função é diferente dessa, mas vão ter a mesma energia. E era para ser o mesmo estado quântico, porque afinal as partículas são idênticas. Então eu tenho um estado quântico, que é quando eu troco uma partícula pela outra, sendo descrito por duas funções de ondas diferentes, ou essa ou essa. Obviamente isso está errado. Então essa proposta aqui não pode ser a proposta para a função de onda de duas partículas, tá? Eu tenho que levar em conta ou essa, ou melhor, levar uma combinação linear dessas duas, já que as duas são soluções da equação de Schrödinger. É isso que a gente faz, então a gente estava buscando essa condição do módulo quadrado ser o mesmo, né? Então a gente tem duas soluções possíveis para esse caso em que trocar uma partícula pela outra e a probabilidade de estar naquele estado é o mesmo. É ou uma solução que eu vou chamar de simétrica, vai ficar mais claro daqui a pouco, tá? Em que se você troca uma partícula pela outra, a função de onda não se altera, é afinal o mesmo estado, ou se você trocar uma pela outra, a função de onda apenas troca de sinal. Nesse caso, o módulo quadrado permanece o mesmo, tá? Então essas duas soluções, é como a solução de uma raiz, né? Então solução mais ou menos são possíveis. Por que eu chamei de simétrica e antissimétrica? É porque a gente pode considerar, como eu falei no slide passado, como eu acabei de falar, a solução para esse sistema de duas partículas pode ser uma combinação linear daquelas duas soluções que eu obtive anteriormente. A que começa com a primeira partícula no estado α1, né, na posição R1, ou ela na posição R2. E aí eu tenho as duas soluções, a mais e a menos, por isso uma simétrica e por isso uma antissimétrica. Você pode ver que essa daqui, se eu trocar, ela fica igual a mesmo, pela comutatividade, e aqui, se eu trocar uma pela outra, troca o sinal. Então existem essas duas soluções. Essa função de onda, né, simétrica e antissimétrica, essa natureza das funções de onda, é interessante porque dá a função de onda agora um significado físico, né, a partir da indistinguibilidade das partículas. Não é mais uma quantidade matemática que elevado ao quadrado, essa sim tem a probabilidade, mas agora a própria estrutura da função de onda pode levar a estados interessantes. Ela pode ser simétrica ou antissimétrica, e na verdade, se ela vai ser simétrica ou antissimétrica, isso depende da natureza da partícula, está além do nosso escopo de física e estatística, mas isso pertence mais a cursos mais avançados de mecânica quântica, isso vai envolver teoria quântica de campo na melhor das hipóteses. Mas eu vou dizer para vocês o seguinte, o que a gente observa é que as partículas que apresentam função de onda simétrica, essa é a definição, são chamadas de bósons, e as que são antissimétricas são as chamadas de férmions. Para esse férmions, para essa classe de partículas, para essa família de partículas ou férmions, o que tem interessante é, se você pega duas partículas que estão no mesmo estado e troca uma pela outra, elas são idênticas, obviamente a função de onda não se altera. A função de onda não se altera, mas pela condição de antissimetria, se eu trocar uma pela outra, eu devo obter menos ela. Então a função de onda é igual a ela e é igual a menos ela. Só existe uma situação, é se ela for zero. Ou seja, não é possível colocar duas partículas no mesmo estado se essas partículas forem férmions. É um caso que a gente conhece dos elétrons, quando a gente faz a distribuição de elétrons por níveis de energia no átomo, em que você tem um princípio da exclusão de Pauli. Dois elétrons de mesmo estado não podem estar no mesmo orbital, não podem estar na mesma posição. Tá? Então, o princípio da exclusão de Pauli aqui saiu naturalmente, não é algo imposto, mas sai pelo fato de algumas partículas, as suas funções de onda serem simétricas ou assimétricas. Tá? No caso de bóson, você trocar uma pela outra não tem problema nenhum, então você pode ter duas partículas no mesmo estado. No caso de férmions, isso já não acontece, eu não posso ter duas partículas no mesmo estado. Então, resumindo o que a gente tem para esses bósons e férmions, a definição é essa, as funções de ondas são simétricas, para férmions as funções de ondas são antissimétricas, mas algo que não dá para tirar da equação de Schrödinger é que os bósons têm spin inteiro e os férmions têm spin semi-inteiro, meio, 3 meios e assim por diante.
tá? Essa não é a definição de bósons e férmions, a definição é essa, e essa aqui é uma consequência. Pelo princípio de exclusão de Pauli que nós acabamos de ver, né, para férmions a gente só pode ter uma partícula por estado. Já em bósons, porque a função de onda é simétrica, a gente pode ter várias partículas no mesmo estado. Então, basicamente, isso diferencia as partículas em duas classes, bósons e férmions, e essa distinção é feita por propriedades de simetria das funções de onda, que vem da característica de indistinguibilidade de partículas em mecânica quântica. Tá? Bem legal essa parte. Eu vou fazer aqui um exemplo simples, que é considerar duas partículas, tá, em 3 estados de energia diferentes, 1, 2 e 3. Se as partículas são clássicas, você pode distingui-las. Então, eu vou chamar uma partícula de A e outra de B. Então, de 3 maneiras, você pode colocar duas partículas no mesmo estado. Assim, AB no primeiro, AB no segundo e AB no terceiro. Para bósons, as partículas são indistinguíveis. Então, agora eu só tenho A, né, no primeiro estado, no segundo e no terceiro. Para férmions, isso é proibido. Então, não posso ter esses 3 estados. No clássico, eu posso ter ainda uma partícula no estado e outra no outro. E AB é diferente de BA. As partículas são distinguíveis, então quem tiver num nível e quem tiver no outro, esses são 2 estados diferentes. Isso não acontece para bósons. Uma em um estado e o outro no seguinte, é o mesmo estado, independente de quem seja quem, porque as partículas são indistinguíveis. Esse estado é permitido para férmions também. Como as partículas também são indistinguíveis, só existe esse estado, não existe o simétrico. Ou não devo contar, o simétrico é o mesmo do original. Eu posso ter no primeiro e no terceiro, aqui eu tenho também como bóson, posso ter como férmio, esse aqui eu não conto como bóson e férmio, e finalmente no segundo e no terceiro. O que a gente nota é, dos 9 estados possíveis que a gente pode ter aqui, 3 deles eu tenho as partículas agrupadas. Então, a probabilidade de eu ter duas partículas agrupadas no mesmo estado, segundo a descrição clássica, é de 1/3, ou 3 em 9. Por outro lado, para bósons, são 3 em 6. Então, essa probabilidade é maior, é metade. Metade dos estados corresponde a partículas agrupadas e metade a partículas separadas. E no caso de férmions, obviamente, é 0, porque vale o princípio da exclusão de Pauli. Então, a gente nota, só por conta da simetria da função de onda, por isso é que eu digo que a função de onda aqui tem uma significância maior do que simplesmente ser usada para calcular o módulo quadrado, por conta da simetria da função de onda, as partículas tendem a se agruparem, se elas são bósons. E elas tendem a se separarem se são férmions. Só que, na verdade, eu tenho um caso clássico, que é o limite de bósons e férmions, né? Devo atingir a mecânica clássica quando a gente faz alta temperatura, como a gente já comentou. Por quê? Porque em altas temperaturas nós temos uma quantidade grande de estados, e aí a probabilidade de eu ter duas partículas no mesmo estado é muito pequena. Se essa probabilidade é pequena, eu estou pouco me lixando para o princípio de exclusão de Pauli, porque eu nunca vou ter duas partículas no mesmo estado, para distinguir entre bósons e férmions. Então, nesse caso de temperaturas altas, deve valer o clássico. Mas você nota que aqui, em temperaturas ou situações em que a mecânica quântica é mais importante em temperaturas mais baixas, existe uma aglutinação de bósons e uma separação de férmions. Eu vou mostrar agora, vou comentar uma outra quantidade que é interessante, que difere bósons e férmions e descrição clássica, que é o número de ocupação. A gente viu no vídeo passado como calcular o número médio de partículas no ensemble Gram canônico. Esse número médio era derivado do logaritmo da função de Gram-partição em relação ao μ. O que eu vou fazer aqui é um pouco diferente. Eu não quero saber o número médio de partículas, mas eu quero saber o número médio de partículas em cada estado. E como a gente viu, o número de partículas na descrição quântica tem um papel diferente do número de partículas na descrição clássica, porque eu tenho que checar se é férmions e bósons, né, para descobrir qual é esse número de partículas. Eu não posso ter mais do que um se for férmions. Como o número de partículas é importante, então eu vou usar aqui o ensemble Gram canônico novamente.
Então, a probabilidade de eu encontrar N partículas num dado estado de energia é E elevado a menos beta NE. Então, esse estado de energia tem energia epsilon. N partículas lá, a energia total do sistema vai ser NE menos Nmi, como a gente viu no vídeo passado, pela função partição. Para simplificar, esse termo aqui, beta NE, beta epsilon menos mi, que é a energia menos o potencial químico, eu vou chamar de x. Então, eu posso dizer que essa expressão é C, que é 1 sobre Z, é elevado a menos nx. O número médio de partículas, então, essa é a probabilidade, é a soma de n vezes a probabilidade de n. Então, substituir aqui a probabilidade de n, dá esse termo aqui. Esse termo parece ser uma PG, só que tem um n aqui na frente. Mas a gente pode notar, esse C aqui é 1 sobre Z. Esse termo aqui, do numerador, é exatamente a derivada do denominador em relação a x, que cai o n. Na verdade, com sinal de menos, porque cai o menos nx. Então, eu vou dizer que isso é menos a derivada em relação a x, dessa função, da derivada dessa função sobre essa, então dá a derivada do logaritmo da função. Essa soma em n de NE menos x, essa soma só pode ser realizada se agora eu distinguir sobre quem eu estou falando, se é bósons ou férmions. Se for bósons, essa soma é irrestrita. Se for férmion, o n tem limitação, pode ser mais 0 ou 1, número de partículas em cada estado. Então vamos analisar essa expressão agora para cada uma das famílias diferentes. Então essa é a expressão que eu cheguei lá embaixo, né? Então vamos tentar calcular o somatório. Eu começo com férmions. Então férmions n só pode tomar os valores 0 e 1. Então esse somatório só vai ter dois termos. O primeiro com n igual a 0 dá 1. O segundo com n igual a 1 dá e elevado a menos x. Então a derivada desse logaritmo sobre a função dá 1 sobre e elevado a x mais 1. Por outro lado, se eu faço bósons, essa soma vai até o infinito. E aí essa soma de e elevado a menos x é a soma dos termos de uma PG de razão e elevado a menos x. Quando eu substituir isso aqui dentro no logaritmo e tomar a derivada, eu obtenho uma expressão muito parecida com essa, só que ao invés de mais, aqui vira menos. Tá? Então esse é um número de ocupação para férmions. Você nota que e elevado a x, né? Para qualquer valor de x, o e elevado a x está variando, vai estar entre 0, que seria x a menos infinito, até infinito. De 0 a infinito, esse valor aqui vai variar de 1 até 0. Tá? Então, o número médio está restrito ao intervalo 0 a 1. Ainda bem, porque afinal n só pode tomar valores entre 0 e 1. Já esse cara aqui, ele pode ser um número muito próximo de 1, e elevado a x muito próximo de 1. Essa diferença fica muito pequenininha, 1 sobre isso pode assumir qualquer valor muito grande. Tá? Então, em resumo, a gente tem essa expressão com mais ou menos 1, dependendo se for férmions e bósons. A partir de agora eu vou usar o sinal de cima sempre para férmions e o sinal de baixo sempre para bósons. Tá? Então, esse é o número de ocupação médio. Essas expressões para férmions, se a temperatura é muito baixa, eu obtenho uma função que é desse tipo aqui, ó, parecendo um degrau, aonde a ocupação dos estados de baixa energia, menores do que μ. Então aqui já dá para dar um significado físico mais claro para quem é o μ. Se a energia é menor do que μ, o estado fica ocupado, e se a energia é maior do que μ, a probabilidade de ocupação desse estado é muito pequena, a não ser para valores muito perto de μ. À medida que a temperatura aumenta, aumenta a probabilidade de ocupar estado de energia mais alta. Como essa área aqui, isso é uma probabilidade, essa integral tem que dar 1, então eu retiro daqui para colocar aqui. E os estados de mais baixa energia continuam todos bastante ocupados. Por outro lado, se esse número aqui é de bósons, eu não posso ter número médio de partículas negativo, né? Então esse cara aqui não pode ser menor do que 1. Isso limita que μ vai ser o menor valor possível de energia, então já tem mais uma
significado físico mais claro para quem seja o μ, e a função decai parecendo exponencial se a temperatura é mais baixa ou se a temperatura é mais alta, aonde atinge níveis mais altos de energia. Então as curvas parecem bastante diferentes, e a gente deve lembrar que férmions e bósons, temperatura mais alta, eles devem recair no mesmo resultado que seria o resultado clássico. Mas vamos ver isso em detalhes. Então, eu tenho essa expressão, de novo, para um número de ocupação, que é mais ou menos 1. E se eu faço a aproximação clássica, que significa eu não consigo distinguir férmions e bósons. Isso deve acontecer em temperaturas altas ou então baixo número de ocupação, ou seja, o número médio de ocupação das partículas deve ser pequeno. Se esse número é pequeno, significa que esse número aqui deve ser grande. Para esse número ser grande, essa exponencial deve ser muito maior do que 1. Aí eu desprezo esse mais ou menos 1. Aí com isso, eu retiro a diferença entre férmions e bósons. No limite de alta temperatura e baixa densidade, então significa esse termo exponencial muito maior do que 1. Aí essa expressão vira uma exponencial negativa. Isso é um número médio de partículas num dado estado epsilon. Se eu fizer um número médio, somar para todos os estados, eu devo achar o número de partículas que eu quero, ou o n médio. E aí, pegando essa expressão, somando para todos os estados de energia, E elevado a beta-μ cai fora do somatório, fica esse somatório que a gente reconhece já como a função partição canônica, e eu tenho aqui uma expressão para o E elevado a beta-μ, aqui deve ser n, é n dividido por essa soma. Tá? Então essa é uma das maneiras de eu calcular o μ. Né? Na aproximação clássica para altas temperaturas, μ vai ser logaritmo desse cara aqui dividido por 1 sobre beta. Essas expressões, então, que eu encontrei para bósons, com sinal de menos, para férmions, com sinal de mais no denominador, e com a clássica desprezando mais ou menos 1, essas curvas dão esses valores aqui em termos de μ e que realmente coincidem, ainda bem, no limite em que as temperaturas são altas ou beta é pequeno, né? É muito maior do que μ, como a gente pode ver aqui, e a gente obtém novamente a expansão clássica, que é o que nós trabalhamos no ensemble canônico até o período passado. Até o vídeo passado, os vídeos passados. Então, com isso, a gente mostrou que essa descrição que nós apresentamos parece ser interessante e, embora faça uma distinção bastante clara para bósons e férmions em baixas temperaturas, eles recuperam a expansão clássica. Isso dá uma segurança, parece que estamos indo no caminho certo. Então, a gente precisa fazer agora é aplicar esses resultados para um sistema conhecido, e nós vamos tratar de gases ideais quânticos, mas isso fica para o próximo vídeo, e eu espero vocês lá. Até lá!